Padres e bispos presos, freiras expulsas do país, impedimento de realização de missas nos templos católicos. A situação só piora na Nicarágua para todos os sacerdotes católicos que resolveram denunciar os crimes da ditadura de Daniel Ortega. Na sexta-feira, o Conselho Permanente da OEA foi uma sessão extraordinária, específica para tratar desse tema e para votar uma resolução condenando veementemente o fechamento forçado de organizações não governamentais, não só católicas, mas outras organizações não governamentais, professores, jornalistas, muita gente foi presa. E há esse ataque direto, ordenado por Ortega, aos católicos. E também, na resolução da OEA, há a condenação do assédio e as restrições, chamadas de arbitrárias, contra organizações religiosas, contra as vozes críticas ao governo nicaragüense. Documento intitulado A Situação na Nicarágua. Um título objetivíssimo, né? A Situação na Nicarágua. Foi aprovado com 27 votos. Houve 4 abstenções. El Salvador, Honduras, Bolívia e México. Ou seja, mesmo governantes, como especificamente no caso da Bolívia, caso do Arce, mesmo governantes que são aliados de Ortega, não encontraram argumentos para votar contra o documento. Um voto contra, o único voto contrário ao texto foi de São Vicente e Granadinas, um único voto. E dos 34 membros da OEA, 2 ausentes. A Nicarágua, por óbvio, e a Colômbia. A Colômbia do Gustavo Petro. É aquela história, né? Não adianta o sujeito falar que é um defensor dos direitos humanos, que se opõe a regimes opressores. E na hora que você tem uma situação real, um governo opressor, uma ditadura, o Gustavo Petro, por ter lá alianças, na verdade muito mais firmadas no passado comum dessas figuras do que no presente, o Gustavo Petro resolve calar-se, vergonhosamente. E interessante que houve muitas críticas ao presidente da Colômbia, inclusive uma posição oficial de organizações não governamentais colombianas, inclusive a plataforma cidadã Unidos pela Vida, que diz que é vergonhosa a decisão de Petro de simplesmente ignorar. Então vai lá e vota contra, não é? Tem uma posição adulta, altiva, séria. Não, faz de conta que não está acontecendo nada, fica em silêncio. Ou discursa a favor, vota a favor, assume que não vê problemas no que está fazendo o governo nicaragüense, ou vota contra. Mas ficar calado, fazendo de conta que não sabe de nada, é lamentável, é vergonhoso. Tá certo o Jesus Maganhã quando diz que é vergonhosa a maneira como o Gustavo Petro está lidando com esse assunto. O que está acontecendo na Nicarágua é resultado, claro, como sempre, né, de um longo processo. E a Nicarágua já teve
gente muito valorosa, que enfrentou, por exemplo, o domínio dos Estados Unidos. É o caso do herói nacional, o Sandino. E é interessante como a política externa dos Estados Unidos, ela se firmou de tal maneira que, independentemente do posicionamento ideológico do presidente, dificilmente ele ataca e nem sonha em romper essa lógica estabelecida da política externa americana. Porque Sandino enfrentou tropas dos Estados Unidos quando Franklin Delano Roosevelt estava no poder. Um presidente que rompeu com diversos parâmetros, que ignorou diversas balizas, que de certa maneira levou para a política pública dos Estados Unidos a ideia do bem-estar social, conceitos de social-democracia. Mas, na hora de descer o porrete em movimentos guerrilheiros na América Central e na América do Sul, nada mudou. Roosevelt foi um dos grandes nomes do século XX, inclusive por sua luta interna para que os Estados Unidos enfrentassem o nazifascismo. Havia muita resistência interna, muita gente que defendia isolacionismo. Não, isso é uma guerra de europeus. E ele, claro, precisou de um fato que tornasse a resposta e a entrada na guerra inadiáveis, né? E indiscutíveis. Claro que Pearl Harbor, o ataque a Pearl Harbor teve esse papel. Mas ele lutou muito por isso. Ele sabia que era fundamental, era um dever moral enfrentar e derrotar o nazifascismo. Então ele tem um valor histórico muito grande. Mas, naquilo que, já no século XIX, mas principalmente com o tio de Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, consolidou-se como a política do porrete e, ao mesmo tempo, a ideia de que o restante da América é um quintal, é uma área de influência. E é inadmissível que qualquer país, grande ou pequeno, relevante ou internacionalmente insignificante, seja uma dissidência aos Estados Unidos. A América, para os americanos, pode ser tomado idealmente como a América, e aqui como continente, ou seja, a América do Norte, mais a Central, mais a do Sul, para os americanos todos, ela foi substituída pela ideia de a América para os Estados Unidos. É a área de influência. Aliás, a ditadura da família Somoza, ela é bancada pelos Estados Unidos. O pai do Anastácio Somoza já governava a Nicarágua, foi quem colocou o Somoza como chefe da Guarda Nacional. E depois da morte do pai, do irmão mais velho, ele vira o chefe do clã e vira o chefe do país. Mais de 300 empresas, fazendas 1000. O dono da Nicarágua. Do ponto de vista de produção, de geração de riquezas, a Nicarágua virou propriedade da família. Mas lá estava a figura daquele sujeito que conseguiu enfrentar as tropas dos Estados Unidos e a Guarda Nacional nicaragüense com sucesso, que foi Sandino. Por isso, como movimento de oposição à ditadura do Somoza Filho, do Anastácio, surge a Frente Sandinista de Libertação Nacional.
Então, claro, o nome já trazia essa homenagem ao herói nacional Sandino, que conseguiu reunir gente pobre para enfrentar uma máquina de guerra, uma intervenção americana. Não é que os Estados Unidos mandavam armas, mandaram soldados e agentes. E, além da Guarda Nacional violentíssima, principalmente depois que Anastácio passou a ser o seu chefe. Depois, ele vira chefe de tudo, o dono da Nicarágua. E a Frente Sandinista enfrentou a ditadura, até que há o assassinato de um jornalista, Joaquim Chamorro, cuja viúva foi presidente anos depois. A Violeta Chamorro, viúva, uma mulher muito rica, estudou nos Estados Unidos e tal, e casou-se com o Joaquim Chamorro, que era um jornalista corajoso, que enfrentava a ditadura, uma ditadura que até Jimmy Carter tinha total licença dos Estados Unidos para prender, torturar, perseguir, matar. À vontade, à vontade, à vontade. O importante era ter a Nicarágua na área de influência e, claro, o território nicaragüense facilitado para os Estados Unidos, para investidores americanos, industriais americanos, produtores americanos, exportadores americanos. Quando Jimmy Carter assume, a coisa muda. Aliás, não mudou só na Nicarágua. A vida ficou mais difícil para o Pinochet, ficou mais difícil para o Geisel, que não gostava do Jimmy Carter, ficou mais difícil para o Videla, porque ele passou a condicionar apoio econômico a decisão desses governos de abandonarem a tortura, a prisão arbitrária, as perseguições políticas. Elas desapareceram? Não. Mas os caras passaram a ter muito mais cuidado. Tinham pelo menos o constrangimento. Tentavam evitar que aquilo se tornasse público e notório. Mas antes, era a licença para matar, a licença para torturar, a licença para perseguir. E Chamorro foi uma das vítimas da ditadura do sanguinário Anastácio Somoza. E a morte dele provoca manifestações nas ruas. E a Frente Sandinista consegue aglutinar aquela ira, consegue ao mesmo tempo virar catalisadora da ira e expressão da ira popular. Tanto que em 79 o ditador sai correndo, tentou ir para Miami. O governo Carter impediu que houvesse asilo para ele e ele então vai para o Paraguai, é acolhido pelo Stroessner. O Stroessner, na verdade, fez isso em relação a muita gente, inclusive ao João Goulart, né? Ou seja, não é que ele era apenas um protetor de outros ditadores, mas ele acolheu o João Goulart lá. Queria até que ele ficasse no Paraguai. É que o João Goulart preferia o Uruguai. Viveu um tempo na Argentina, aí tem um golpe na Argentina e tem um golpe no Uruguai. Mas o Stroessner o recebeu e o protegeu durante algumas semanas, então queria até que ele ficasse lá. No caso do Anastácio Somoza, havia até uma identificação, já que Stroessner também era um ditador. Ele vai para o Paraguai e é morto por uma guerrilha argentina, né? Eram alguns argentinos que estavam, na verdade, eram sobreviventes de um grupo guerrilheiro argentino que havia sido dizimado e quase como última ação, último suspiro,
faz o atentado em Assunção contra Somoza e o mata com um tiro de bazuca. E os sandinistas, então, eram uma frente ampla, com intelectuais, jornalistas, acadêmicos, professores de crianças, professores universitários e os guerrilheiros. E, inicialmente, é uma frente ampla que passa a governar a Nicarágua. Depois da eleição de 81, aqueles que não eram da frente sandinista começam a ser empurrados para fora. E eles passam a ter um controle considerável. É formado um grupo dos contra os sandinistas, com financiamento dos Estados Unidos, já no governo Reagan. E ali havia tanto gente que havia servido a ditadura, quanto gente que lutou contra a ditadura, mas que agora enxergava a formação de uma nova ditadura com os sandinistas. Mas muitos sandinistas foram deixando o governo, passando para a oposição, porque perceberam que Daniel Ortega, que não foi um dos fundadores, não estava entre os fundadores da Frente Sandinista. Ele era muito jovem, entrou logo no movimento, mas não foi um dos fundadores da Frente Sandinista. Que o Daniel Ortega havia se apropriado, havia se cercado de gente com armas, e já não era a Frente Sandinista no poder, era Daniel Ortega. Ele perde a eleição para Violeta Chamorro, a viúva do Joaquim Chamorro, aquele herói que enfrentou corajosamente o regime terrorista, né, de Anastácio Somoza, regime assassino. O sujeito corajosamente enfrentou com uma máquina de escrever, essa era a arma dele. E foi morto. E a viúva, então, entra na política, é eleita presidente. Só que ali é um período crítico, a Nicarágua mergulha numa crise social e econômica. Ela vai despencando nos índices de avaliação de qualidade de vida, distribuição de renda. Vem o alemão, que fazia um governo até razoável, só que aí começam a estourar os casos de corrupção. E o governo dele ficou marcado pela corrupção. E aí mais um terceiro mandato de quem era oposição ao movimento sandinista, quando volta ao poder Daniel Ortega. E não saiu mais. Eleição de 2006, ele está desde 2007. Hoje, inclusive, a vice dele é a esposa dele, que é uma figura... Ela mistura um pouco de uma imagem hippie com os misticismos, né? E ao mesmo tempo com populismo. É a esposa do Ortega e que é vice-presidente. A última eleição foi já vergonhosa, porque ela foi claramente marcada por qualquer... Ela foi puramente marcada e claramente marcada por uma indiferença à lisura, uma indiferença à transparência, uma indiferença à fiscalização. E qualquer manifestação contrária a essa indiferença pela lisura, pela transparência, era recebida como traição à pátria. Mas antes, em 2018, Daniel Ortega resolveu fazer uma reforma da Previdência. Tirar direitos de aposentados. Basicamente era assim, o Estado não tem dinheiro, nós vamos remover direitos de aposentados. O povo foi para a rua. Morreram centenas. Isso na contabilidade oficial. Alguns falam em alguns milhares de mortos. A repressão foi pesada. Prisões arbitrárias, desaparecimento, tem muita gente desaparecida. E
na repressão policial. E aí vem, ele até revoga as medidas, revoga aquelas medidas de mudança na aposentadoria, mas já havia uma insatisfação generalizada, que é recebida pelo Estado a pauladas, a tiros, a cacetadas, prisões, perseguições. E os padres e bispos e freiras, em sua maioria, passaram a criticar o governo, a acolher perseguidos, inclusive um fato capital foi a abertura de um templo católico em Manágua para receber gente que estava fugindo da polícia. E aí o senhor Daniel Ortega resolveu declarar que essas organizações católicas todas são terroristas. Usa aquele velho argumento de que todo mundo que se opõe a ele é agente dos Estados Unidos. Só que Daniel Ortega precisa ter vergonha na cara e falar, pelo menos para o espelho, que esses mesmos bispos e padres também enfrentaram a ditadura de Anastácio Somoza, também foram perseguidos, presos pela ditadura, e agora o cenário se repete. É ele que antes contou com o apoio daqueles bispos e padres, principalmente o pessoal ligado à teologia da libertação, ele agora é quem os persegue. Então, o documento da OEA não vai mudar coisa alguma, e o problema não é nem que estamos falando de um regime revolucionário que acabou com a pobreza, que estendeu saúde e educação a todos, que estendeu trabalho, terra a todos, que fez com que a educação, a saúde, o trabalho, a dignidade, a renda alcançasse todos os nicaragüenses. Não é uma revolução. Continua havendo crianças marginalizadas fora das escolas, muita gente desempregada, muita gente com fome, muita gente na miséria. Não houve uma revolução. Houve simplesmente a instalação de uma ditadurazinha populista, que imaginou que com alguns programas ali manteria todo mundo contente, num país pobre. Um país que, nos tempos da Violeta Chamorro, chegou a ser o segundo mais pobre das Américas, só ganhando do Haiti. Agora, por incrível que pareça, a rica Venezuela está com índices de pobreza superiores ao Haiti. Um negócio impressionante. E a Nicarágua, tivesse ocorrido uma revolução, de fato, né, que pelo menos garantisse trabalho, educação, saúde, renda, dignidade para todos. Mas não. A situação socioeconômica mantém-se lamentável. A miséria continua sendo reproduzida. E o senhor Daniel Ortega só tem uma preocupação: ficar no poder. Tanto que muitos sandinistas, muitos, se afastaram, romperam, passaram para a oposição. Agora, para finalizarmos, mais do que o silêncio do Gustavo Petro, e citamos aqui o Petro porque ele está no poder, né? Chama a atenção o silêncio do chefe do catolicismo, do Papa Francisco. Não se manifesta. A CNBB acaba de emitir um documento. Eu li há pouco o documento da CNBB, manifestando toda a solidariedade àqueles que estão sendo perseguidos, condenando as perseguições, as prisões arbitrárias,
Os desaparecimentos, que é uma coisa muito séria. Foi morto, está preso, sendo torturado. O que aconteceu? Desapareceu. A CNBB tomou uma posição corajosa, firme. Mas e o Vaticano? Nada. Francisco, nada falará. E olha aqui, católicos do mundo inteiro estão enviando mensagens. E a Nicarágua? É a Nicarágua, diga alguma coisa. Então, é uma perseguição que não vai desaparecer porque o Ortega acordou bem-humorado. A pressão internacional será vital para que essa gente volte a ter, pelo menos, liberdade. Ronald.